Você aceitaria um pedido de desculpas do seu pai depois de 10 anos longe da sua vida? Eu aceitaria, mas não do jeito que muita gente imagina. Não de braços abertos, não com choro de filme e não fingindo que tudo fica resolvido na hora. Porque um pedido de desculpas depois de 10 anos não vem limpo, vem pesado, vem tarde. Vem quando você já aprendeu a viver sem ele, quando teve que se quebrar sozinho, quando se levantou sem ajuda. E isso muda completamente o peso dessas palavras. 10 anos não são um erro, não são confusão, não são um momento ruim, são uma escolha repetida por muito tempo. São aniversários perdidos, silêncios longos, momentos importantes em que ele não estava. São perguntas que ninguém respondeu. E quando alguém aparece depois de tudo isso dizendo, me desculpa, não está só pedindo perdão, está pedindo que você ignore tudo o que carregou enquanto ele não esteve ali. Muita gente diz que tem que perdoar porque é pai, como se o título apagasse a ausência. Mas ser pai não é só colocar alguém no mundo, é ficar quando complica, quando dá problema, quando deixa de ser confortável. E se ele ficou 10 anos fora, não foi por esquecimento, foi porque conseguiu seguir a vida sem olhar para trás. Aceitar isso dói mais do que a ausência em si. Agora, aceitar um pedido de desculpas não significa justificar nada, não significa dizer que não aconteceu, significa ouvir, porque às vezes a gente também precisa fechar ciclos, mas ouvir não obriga a reconstruir uma relação. Confiança não se entrega, se constrói. E alguém que ficou ausente por uma década começa do zero, não do lugar de pai presente que alguns querem forçar. Tem também uma verdade difícil de engolir. Às vezes o perdão não é pra ele, é pra você. Pra parar de carregar raiva, pra soltar perguntas sem resposta, pra deixar de esperar algo que nunca veio. Mas isso não dá acesso automático à sua vida. Não significa chamar de pai como antes. Não significa contar tudo ou fingir que nada aconteceu. Tem feridas que fecham, mas viram cicatriz. E cicatriz serve pra marcar limite. E sendo sincero, muitos pedidos de desculpa chegam quando já não doem tanto pra quem foi embora. Não quando eram mais necessários. Chegam quando o tempo passou, quando a culpa pesa, quando a solidão bate, quando a pessoa percebe o que perdeu. Isso não invalida o pedido, mas muda a intenção. E você tem todo o direito de questionar, de não acreditar totalmente, de não se sentir pronto. Aceitar um pedido de desculpas não é fraqueza. Recusar também não é rancor. Às vezes, é só coerência. Porque ninguém pode exigir que você abrace quem foi uma ausência constante. Amor não volta com palavras, se constrói com presença. E foi exatamente isso que faltou por 10 anos. Então sim, eu aceitaria o pedido de desculpas, mas com os pés no chão. Sem promessa, sem fantasia, sem devolver um lugar que ficou vazio por tempo demais. Porque perdoar não é esquecer, muito menos voltar atrás. Às vezes, você perdoa para seguir em frente, não para voltar. E entender isso também é amadurecer.